Um ano e meio depois do maior desastre ambiental do Brasil, o Eu Fiscalizo foi a Mariana, Minas Gerais. Bento Rodrigues, localizado logo abaixo da barragem de Fundão, foi o distrito mais afetado. Quando aconteceu a tragédia, eu estava na casa do meu tio. Aí meu tio entrou pela porta da cozinha e falou comigo: Keila, corre que a barragem estourou. Aí eu peguei a motinha e saí pra rua buzinando, gritando: corre que a barragem estourou, isso aí é a barragem estourou. Aí quando eu parei perto da escola, meus filhos já vinham correndo, aquele monte de aluno, e eles gritando: mãe, mãe, não me deixa morrer, que eu não quero morrer. Só que eu vi que não tinha mais ninguém, aí que eu subi correndo também e empurrei minha moto morro acima. Aí chegou aqui no alto, eu encontrei com meu pai, com minha mãe, com o pessoal tudo aqui desesperado. Foi só o tempo da gente chegar aqui próximo do portão da igreja, que eu olhei para trás, assim, já não existia Bento mais. A gente não imaginava que a gente ia sair daqui com vida, não. Em 22 de novembro de 2015, a lama atingiu o mar no Espírito Santo. E todos fizeram a mesma pergunta: isso não podia ter sido evitado? O Tribunal de Contas da União realizou uma auditoria no Departamento Nacional de Produção Mineral. Analisando normativamente, que a gente percebe que a lei em si e todas as regulamentações posteriores, inclusive os normativos editados pelo próprio DNPM, eles garantem bases mínimas para assegurar a gestão de segurança de barragens no Brasil. Ou seja, o problema não é a legislação. O que a gente percebe é exatamente uma precariedade muito grande da gestão das informações que já estão disponíveis ao DNPM. O próprio DNPM não tem uma análise sistemática e tempestiva desses documentos, o que foi comprovado por números na própria auditoria. A Samarco tomou providências para evitar que um desastre como esse volte a acontecer. A outra parte do trabalho é remediar os danos causados no desastre de 2015. Existe uma continuidade desse trabalho de recuperação, não é simplesmente entregar uma obra ou entregar algo reconstruído, algo reestabelecido. A população ela perdeu mais do que somente bens físicos, né? O Brasil ainda nem se recuperou de Mariana e outra tragédia aconteceu. Desta vez foi a barragem da mina do Córrego do Feijão, que fica em Brumadinho, interior de Minas Gerais, que se rompeu. No dia 25 de janeiro deste ano, deixou centenas de moradores sem casas e mais de 300 pessoas mortas ou desaparecidas. A tragédia aconteceu em uma barragem de rejeitos classificada como de baixo risco e alto potencial de danos. O local estava desativado, mas ainda era controlado pela empresa Vale. A barragem de Brumadinho ela é muito similar à barragem de Mariana. Ela é uma barragem de alteamento a montante, é o método construtivo. Ela é um método que já não está mais autorizado desde 2016. Os canadenses chamam essa barragem de um monstro silencioso, porque por mais que você tenha piezômetro, que você tenha sistema de monitoramento, para ela acontecer alguma coisa, realmente pode ser fração de dias, de meses, mas também de horas. A tragédia de 2015 é considerada por especialistas como o desastre industrial que causou o maior impacto ambiental da história brasileira e foi vista como um alerta. Em 2016, uma auditoria do TCU, no Departamento Nacional de Produção Mineral, o DNPM, já verificava que a atuação do órgão quanto à fiscalização da segurança de barragens de mineração era frágil. As falhas detectadas pelo TCU foram tão significativas que, na época, o TCU chegou a alertar pelo risco latente e potencial da ocorrência de novos acidentes em barragem de rejeito, em razão de todas essas falhas nos processos de fiscalização do DNPM e da precariedade de sua estrutura física, financeira, orçamentária e de recursos humanos. O estudo foi apresentado ao DNPM, que ao final do ano passado se tornou a Agência Nacional de Mineração. Nós temos técnicos especializados em barragem, mas infelizmente não são muitos. A gente não consegue estar nas 750 barragens todo ano, é feito um calendário de vistoria. A gente tem que entrar no monitoramento online, a gente tem que entrar com sistemas automatizados de reporte, ou seja, que eu tiro essa fragilidade de depender do empreendedor para me colocar alguma informação.
Em 2018, o TCU retornou ao órgão responsável para verificar se as recomendações da Corte realizadas em 2016 tinham sido implementadas. Houve avanços, por exemplo, na implementação de sistemas de informação, sistemas de tecnologia da informação, que puderam então melhorar, por exemplo, a forma de gerir as informações recebidas das mineradoras. Mas todas essas melhorias percebidas pelo TCU não foram suficientes diante do quadro ainda precário que foi visto novamente em 2018 em relação à falta de recursos humanos, falta de recursos financeiros, falhas no orçamento. Outro estudo do TCU verificou a exposição da administração pública federal ao risco de fraude e corrupção e identificou a vulnerabilidade da Agência Nacional de Mineração. A ANM, que hoje é o órgão responsável pelas fiscalizações das barragens de rejeito no país, foi classificada como de altíssima exposição à fraude e à corrupção, isso combinado com seu elevado poder de regulação. É a segunda colocada no ranking das entidades mais expostas à fraude e à corrupção no país. A Polícia Federal já tem feito um trabalho exemplar aqui dentro. Nós temos hoje que aprimorar ainda que essa corrupção ela realmente tem que acabar. Uma realidade que o DNPM tinha no passado é que você tinha 27 regionais, ou seja, em cada estado você tinha uma gerência e cada gerência tinha praticamente uma indicação política lá dentro. Hoje em dia não existe mais isso. Todos são indicações técnicas. Após o desastre em janeiro, a ANM propôs o fim de todas as barragens, como as de Brumadinho e Mariana, até 2021. A resolução foi publicada no Diário Oficial da União, do dia 18 de fevereiro. Ao todo, são 84 barragens do tipo no país, a maioria em Minas Gerais. Os ministros do TCU determinaram o início imediato de uma fiscalização, de um acompanhamento a ser feito sobre as ações da Agência Nacional de Mineração destinadas a apurar as responsabilidades pela tragédia ocorrida em Brumadinho e, além disso, quais são as ações a serem adotadas pela agência reguladora para mitigar os danos causados pela tragédia e, além disso, evitar a ocorrência de novos desastres como esse em outras barragens pelo país.